Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus? Glória a Deus. Você sabia que teve um homem que morreu porque não deu glória a Deus? Você sabia disso? O nome dele era Herodes. A Bíblia diz que ele fez um discurso muito bonito e o povo aplaudiu ele, disse: esse homem é um Deus. Aí ele se envaideceu. E por não ter dado glória a Deus, na mesma hora ele caiu e foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Irmãos, que toda honra e toda glória seja dada a Deus em nossa vida, amém? E a Bíblia declara que em tudo nós temos que dar graças, agradecer a Deus e louvar o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo fica no Velho Testamento, é o segundo livro da Bíblia. O livro Êxodo é o livro que fala da libertação do povo do Egito, uma das maiores libertações em massa que aconteceu no Velho Testamento. É o segundo livro da Bíblia. Você vai abrir aí, o primeiro livro é Gênesis, o segundo livro é Êxodo. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o chamado de Deus na sua vida. Você crê que Deus tem um chamado na sua vida? Você sabe qual é o chamado de Deus na sua vida? Se você não sabe, você vai descobrir nessa noite. Amém? E se você acha que você não tem chamado, eu quero lhe dizer, alegremente, você tem um chamado de Deus. Não há ninguém nessa terra, não há um ser humano que não tenha um chamado de Deus. Todos nós, apesar das nossas particularidades, apesar das nossas individualidades, apesar de sermos pessoas diferentes, Deus ele tem um chamado na vida de cada um de nós. E na vida de cada um de nós, que damos resposta positiva ao chamado de Deus, Deus faz uma linda obra, amém? Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 a seguir. Êxodo 3, o verso 1 diz assim: aconteceu que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou no monte de Deus, a saber, Horebe. Verso 2, Êxodo capítulo 3, verso 2. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia com fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão. Por que a sarça não se consome? E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E disse: aqui estou. E disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é terra santa. Disse ainda: sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O verso 7. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa de seus capatazes, pois conheço suas agruras. E desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos heveus, e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e vi também a opressão que os egípcios os oprimiam. Vem agora, portanto, e te enviarei a Faraó, para livrares o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O verso 11. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar os filhos de Israel do Egito? Só até. Curve sua cabeça, repita essa oração comigo. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, penso que seja assim. Você que crê diz amém. Se você puder, levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Você tem um chamado de Deus. Amém? Diga comigo, diga: eu tenho um chamado de Deus. Deus ele nos chama, querido, todos nós. Eu já falei aqui, existem 4 chamados de Deus na vida de todo ser humano. Os 3 primeiros chamados, eles são facultativos. O que é um chamado facultativo? A pessoa, ela aceita se ela quiser. O primeiro chamado é o chamado para comunhão para com Deus. O segundo chamado é o chamado para evangelização, e o terceiro chamado é o chamado para comunhão com as pessoas. É um chamado facultativo, você aceita se você quiser. Se você quiser ou não ter comunhão com Deus, é você que escolhe. O segundo chamado de evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas, você escolhe se você quiser. O terceiro chamado de ter comunhão com as pessoas, eu escolho se eu quiser. Agora o quarto e último chamado, o último chamado de todos nós que iremos comparecer diante de Deus no juízo final, é para poder prestar conta diante de Deus de todos os chamados que Ele nos chamou.
Então Deus, ele nos chama. E nós aqui temos a oportunidade de dar uma resposta positiva ou uma resposta negativa diante do chamado de Deus. Depende de cada um de nós. Só que um dia, todos nós iremos comparecer diante de Deus. E iremos prestar conta diante de Deus do chamado que Ele nos chamou. A Bíblia diz que Moisés, eu não sei se você conhece a história de Moisés, eu acredito que sim. Moisés era um hebreu, ele nasceu no Egito, e quando pequeno, tinha um decreto que todas as crianças pequenas deveriam ser mortas. A mãe de Moisés, Miriam, colocou Moisés em um cesto e colocou ele no rio. Então a filha de Faraó achou Moisés e pegou Moisés para criar. Moisés passou 40 anos no Egito. Ele era como um dos filhos de Faraó, da filha de Faraó. Ele era um dos príncipes do Egito, sendo um hebreu. Era um filho adotivo da filha de Faraó. Mas um dia, Moisés viu o seu povo hebreu sendo maltratado pelos egípcios. E então Moisés ficou muito furioso. E a Bíblia diz que Moisés então matou o egípcio e enterrou ele na areia. E no outro dia Moisés viu os hebreus, os patrícios dele, aqueles que eram da mesma nacionalidade dele, os conterrâneos, como o pessoal daqui fala. Moisés viu os conterrâneos dele brigando, os hebreus brigando. E quando Moisés foi lá falar com os conterrâneos, dizendo: ora, meu conterrâneo, vocês não podem estar brigando. E então os conterrâneos de Moisés, o povo hebreu, disseram assim: você vai matar a gente igual você matou o egípcio? Escondeu na areia? Aí Moisés ficou com medo. Ficou com medo de ser morto pelos egípcios, porque agora todo mundo estava sabendo. E a Bíblia diz que Moisés fugiu. E quando Moisés foge, a Bíblia diz que Moisés passa 40 anos no deserto. Ele vai morar na casa do seu sogro, Jetro, e Moisés está ali cuidando do rebanho, das ovelhas. Em um dia, como o texto que nós lemos, a Bíblia declara que Moisés então estava ali próximo do monte de Deus, o monte Horebe, e a Bíblia diz que Moisés teve uma visão de uma sarça queimando. O que é uma sarça? Uma sarça é um arbusto, é um pé de árvore. Mas no deserto, essas sarças, essas árvores, elas são bem secas. E é normal, muitas vezes, pegar fogo, mas se apaga logo. Só que a Bíblia diz que aquela sarça, ela não se apagava. O fogo dela não se apagava, se consumia e não se apagava. É como uma palha. Imagine uma palha pegando fogo que não se apaga. Porque tem gente que diz assim: fulano é fogo de palha. Por quê? Porque apaga logo, não é? Você bota fogo na palha, logo, acabou. Aí tem gente que é fogo de palha. Por quê? É rápido. Rapidinho o fogo consome a palha. E a mesma coisa era a sarça, era rápido. Só que esse fogo não se apagava. E Moisés então vira para ver. E quando Moisés vira para ver, a Bíblia diz que ele se aproxima daquela visão maravilhosa. E então o Senhor fala com ele: Moisés. E Moisés disse: sim, Senhor, eis-me aqui. E Deus disse: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Segundo a tradição, quando Deus fala com Moisés, para Moisés tirar a sandália, é porque lá no Egito, toda vez que eles iam adorar um Deus, uma divindade, eles tiravam a sandália dos pés. E quando Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés, Deus estava falando para ele que quem estava falando com Moisés era o Deus Todo-Poderoso. Quem estava falando com Moisés não era um homem, não era um ser comum, era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu pergunto para você: você sabe qual é o seu chamado? A dificuldade de muitas pessoas, e muitas pessoas perguntam: bispo, qual é o meu chamado? E você vai ver na internet as pessoas perguntando: qual é o chamado de Deus para a minha vida? Qual é o chamado? Como é que eu sei qual é o chamado de Deus para a minha vida? Você só vai descobrir o chamado de Deus para a sua vida se aproximando daquele que te chama. Chamado, quando a gente fala de chamado, para você entender, quando alguém te liga, o telefone faz o quê? Chama, eu não é? Aí você fala: o telefone está chamando ali. É alguém chamando você. Chamado é isso, é alguém que está chamando para falar algo para você. Quando fala de chamado, tem pessoas que pensam que é só ser um pastor, ser um obreiro. Não, existem diversas maneiras do chamado de Deus na vida de cada pessoa. Quantos me compreendem? Então o chamado é Deus chamando alguém, é Deus chamando uma pessoa para um propósito, para uma missão que Deus estabeleceu na terra. Deus está te chamando, amém? Deus está nos chamando. E a minha pergunta é: você vai atender o chamado de Deus? Tem pessoas que ligam para a gente não quer atender o chamado, a gente diz assim: vou deixar chamando aí. Eu não vou atender não, porque de repente você não quer falar com aquela pessoa naquele horário, ou de repente você já sabe até o que é. Você fala: não, deixa chamando aí, deixa chamando. Tem gente que é assim com Deus. Deus está chamando e ela sabe do chamado. Ela vai à igreja e a palavra fala com ela, e ela sabe que Deus está chamando e ela fica ali: não, deixa chamar. Mas a gente precisa dar uma resposta positiva ao chamado de Deus. Como que eu sei qual é o chamado de Deus na minha vida? Como que você sabe qual é o chamado de Deus na sua vida? Como é que a gente faz para saber qual é o chamado de Deus na nossa vida? Nos aproximando de Deus. Você pode dizer amém por isso?
Como que alguém sabe qual é o chamado de Deus na vida dela? É se aproximando de Deus. Você nunca vai saber qual é o chamado de Deus na sua vida se você não ora. Você nunca vai saber qual é o chamado de Deus na sua vida se você não se aproximar da leitura da palavra. Uma pessoa nunca vai saber qual é o chamado de Deus na vida dela se ela não congrega. Eu só consigo saber o chamado de Deus na minha vida me aproximando daquele que me chamou. Quem é que te chamou? Quem é que está te chamando? É o bispo? Quem está te chamando é o pastor? Quem está te chamando é a igreja? Não. Quem está te chamando é o próprio Deus. Então você precisa se aproximar de Deus. Quando Moisés viu aquela visão, aquela sarça queimando, era o próprio Deus chamando a atenção de Moisés. Era o próprio Deus trabalhando na vida de Moisés. Por quê? Porque Deus queria falar com Moisés. E quando Moisés para poder prestar atenção, agora Deus chama Moisés. Moisés, Moisés. Deus chama o Moisés e o Moisés se aproxima. Deus disse, olha, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus tinha um chamado na vida de Moisés. E Moisés só descobriu o chamado se aproximando de Deus. Eu pergunto, qual é o chamado de Deus na sua vida? Eu não sei, bispo, qual é o chamado de Deus na minha vida. Então você precisa se aproximar da oração. Se você não sabe qual é o chamado de Deus na sua vida, então você precisa se aproximar da leitura da palavra de Deus. Se você não sabe qual é o chamado de Deus na sua vida, então você precisa se aproximar de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós descobrimos qual é o chamado de Deus na nossa vida. Desde pequeno, eu sempre soube qual é o chamado de Deus na minha vida. E quando eu ouvi uma mensagem, eu já entendi o chamado de Deus na minha vida. Mas teve um dia que eu estava um pouco confuso. E muitas das vezes você fica assim, mas eu estou perto de Deus e eu não estou conseguindo discernir, eu não estou conseguindo decifrar o chamado de Deus na minha vida. Como que você sabe qual é o chamado de Deus na sua vida? Como identificar o chamado de Deus na minha vida? Eu lembro que um dia eu estava conversando com um missionário, e então, conversando com ele, ele disse, olha, você tem um chamado de Deus. Eu disse, missionário, mas eu não sei qual é o chamado de Deus na minha vida. Ele disse, o que você gosta de fazer? Eu disse, olha, eu vou ser sincero. Quando eu vejo um pastor pregando, me dá vontade de pregar também. Quando eu vejo um pastor pregando, o meu coração queima. Eu tenho vontade também de compartilhar da palavra de Deus. Então ele disse, esse é o chamado de Deus na sua vida. E naquele momento testificou ao que eu já sabia. Eu já sabia que esse era o chamado de Deus na minha vida. Mas quando eu olhava para mim, eu via limitações e eu dizia, não tem como eu ser um pastor. Não tem como eu ser um pregador da palavra de Deus diante das minhas limitações. Mas eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. E Deus também tem um chamado na sua vida, amém? O chamado sempre vai estar relacionado a uma dor, a uma indignação que você tem. Quando Moisés viu o povo egípcio ali, os soldados maltratando os israelitas, o povo hebreu, o que Moisés fez? Ele foi lá para libertar o povo hebreu. Esse já era o chamado de Moisés, de libertação. Só que Moisés quis fazer isso na força. Só que Moisés quis fazer isso no braço, matando o egípcio. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E quando Moisés tem um encontro com Deus, Deus diz que ia levantar Moisés como libertador do povo de Israel. Ou seja, Moisés já tinha esse desejo de libertar o povo de Israel. Moisés já tinha esse desejo de ver o seu povo liberto. E assim é na vida de uma pessoa. Tem pessoas que elas têm o desejo de evangelizar. Elas querem que as pessoas ouçam falar de Jesus. E é o chamado dela. E ela quer que as pessoas conheçam Jesus. Já tem outras pessoas que têm o desejo de louvar. Tem pessoas que têm o desejo de adorar, de participar no altar. É um chamado de Deus na vida dela. Tem pessoas que têm desejo de evangelizar as crianças, de verem as crianças sendo alcançadas através da pregação do evangelho. Então é um chamado de Deus na vida dela. Então cada um tem uma chamada individual. Cada um tem um chamado de Deus na sua vida para anunciar a mensagem do reino dos céus. Amém? Agora ouça. Qual é o maior inimigo do chamado na vida de um homem e de uma mulher? Qual é? Na sua opinião, qual é o maior inimigo do chamado na vida de uma pessoa? O que você considera o maior inimigo no chamado? Medo? Timidez? Vergonha? Qual é o maior inimigo no chamado na vida de uma pessoa? Sabe qual é o maior inimigo do chamado na vida de uma pessoa? A desculpa. O maior inimigo do seu chamado, sabe qual é? Qual é? Desculpa. A desculpa. Sempre a gente tem uma desculpa, sempre a gente tem uma justificativa, porque a gente não dá uma resposta positiva ao chamado de Deus. Quando Deus chama Moisés, Moisés disse assim, não, eu não, Senhor. Não, eu não tenho capacidade. Então Moisés ele vai dando uma desculpa atrás da outra. Primeiro, ele disse que não tinha condição de ser o libertador. Quando Deus disse, Moisés, eu vou libertar o meu povo através da sua vida. Deus vai te usar para libertar o povo. Você crê nisso? Mas quando você olha para você,
Você diz, eu não, Senhor, eu não tenho condição. E então Moisés dá mais uma desculpa. Deus diz, Moisés, eu vou ser contigo. Moisés disse, não, mas o povo vai ficar perguntando. O povo não vai acreditar. Moisés disse, o povo não vai acreditar, Deus, que o Senhor me chamou. O povo não vai acreditar que eu fui chamado pelo Senhor. E Deus disse, diga para o povo, Moisés, que o eu sou te enviou. Deus não tinha revelado o nome dele para ninguém. Jacó quis saber o nome de Deus. Quando Jacó perguntou, como é o seu nome? Qual é o nome do Senhor? Deus não revelou. Outros procuraram o nome de Deus e Deus não revelou. Mas para Moisés, por causa do chamado, por conta da desculpa que ele deu, dizendo, não, o povo não vai acreditar que foi Deus que me mandou. Aí Deus disse assim para Moisés, diga que o eu sou te enviou. Diga que o eu sou que sou mandou você. Aí Moisés disse, não, o povo não vai acreditar. Aí a Bíblia diz que então Deus manda Moisés, e Moisés estava com um pedaço de pau, uma vara, um cajado. Deus mandou Moisés jogar o cajado no chão. E quando Moisés joga o cajado no chão, o cajado virou uma cobra. Aí Moisés ficou com medo. Aí Deus disse para Moisés, pega pelo rabo. Aí quando Moisés pegou a cobra pelo rabo, voltou a ser um cajado de novo. Deus falou para Moisés, Moisés, coloca a mão no seu peito. Aí Moisés colocou a mão no peito. Quando ele tirou a mão dele estava branca, leprosa. Aí Deus disse, Moisés, coloca a mão de novo no peito. Aí Moisés colocou de novo a mão no seu peito. Quando ele tirou, a mão dele ficou curada. Aí Deus disse assim para Moisés, Moisés continuou, o povo não vai acreditar. Deus disse, Moisés, pega a água e joga a água no chão. Quando Moisés jogou a água no chão, a água se transformou em sangue. Deus disse, você vai fazer esses sinais para o povo de Israel. E eles vão acreditar que você tem um chamado e que eu te enviei. Amém? E o que Moisés disse? Senhor, eu sou pesado de língua. Eu tenho dificuldade de falar. Moisés era gago. Aí Deus disse assim, aí Deus ficou revoltado. Aí Deus revoltou. Deus disse, Moisés, depois você vai ler o capítulo 4, Dias do 4. Deus disse, Moisés, quem fez a boca? Moisés, quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego, Moisés? Quem foi que fez essas pessoas, Moisés? Aí Moisés disse, não, Senhor, manda outro no meu lugar. Manda outro. Ou seja, o inimigo do chamado de um homem, de uma mulher, sabe qual é? A desculpa. Enquanto você ficar dando desculpa no chamado de Deus na sua vida, você não vai funcionar naquilo que Deus te chamou. É porque isso, é porque eu sou tímido, é porque eu sou vergonhoso, é porque eu tenho medo de falar, é porque eu tenho medo das pessoas não acreditar. Primeiro, Deus não vai te mandar sem antes Ele te revestir do poder dEle. Antes de Jesus mandar os seus discípulos, antes de Jesus mandar a mim, mandar a você, Ele diz assim, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, em nada vos fará dano algum. Jesus disse, eu dou poder para vocês expulsarem demônio. Você pode, meu irmão, usar o poder que Deus te deu e dizer em nome de Jesus, demônio sai. E ele tem que sair, sabe por quê? Porque você tem um chamado de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você tem um chamado de Deus. Quantos creem nisso? Nós temos um chamado de Deus. E o mesmo Deus que revestiu Moisés de poder, Ele também nos revestiu de poder, do Espírito Santo. Agora, o inimigo do chamado é a desculpa. E você tem que parar de ficar dando desculpa em relação ao chamado de Deus. Eu não sei qual é o chamado. Se aproxime de Deus. Você vai descobrir o chamado de Deus na sua vida. Porque o chamado de Deus sempre vai estar relacionado à dor das pessoas. O chamado de Deus na sua vida sempre vai estar relacionado a ajudar o próximo, as pessoas que estão sofrendo. Mateus capítulo 9, verso 35. A Bíblia vai dizer que Jesus viu uma multidão de pessoas. E a Bíblia diz que Jesus ficou com o coração triste. Ele teve misericórdia daquelas pessoas. Porque Jesus olhou para as pessoas e disse, essas pessoas são como um pastor sem ovelha. São como ovelha sem pastor. Você já viu uma ovelha sem pastor? Ela está perdida. Ela está ao perigo iminente. Qualquer coisa pode atacar ela, porque não tem um pastor para proteger ela. Aí Jesus disse assim, ore para que o Pai levante ceifeiros. Sabe por que a gente ora para Deus levantar gente que dê uma resposta positiva ao chamado de Deus? Porque tem muita gente que é ovelha sem pastor. Tem muita gente perdida, que precisa de alguém com um chamado de Deus. E você pode dizer assim, eis-me aqui, Senhor, e Deus vai te usar, amém? Mas se você der desculpa, não tem problema, Deus vai te usar da mesma forma, amém? Moisés deu desculpa, mas Deus encontrou ele e Deus usou ele da mesma forma. Por quê? Porque Moisés, mesmo diante da desculpa, ele queria ser usado por Deus. Mesmo diante da desculpa, ele deu uma resposta positiva no final para o chamado de Deus. Agora você precisa acreditar que Deus não te chamou só para ser crente. Deus não te chamou só para você ir para o céu. Deus te chamou para você ser um instrumento dele nessa terra, para marcar essa geração. É o último trabalho da igreja na terra. E a minha pergunta é, o que você tem feito para o reino? O que você tem feito diante do chamado de Deus na minha e na sua vida?
Qual é a resposta que nós estamos dando ao chamado de Deus? Tem gente que diz, mas chamado não enrica, chamado não dá dinheiro. Irmãos, o chamado de Deus é a coisa mais preciosa na vida de um homem e de uma mulher. Por quê? Porque Jesus diz que as riquezas verdadeiras, elas não são terrenas. E ainda que Deus te chama, Ele patrocina a obra dele, não vai faltar nada. Pode não ter riqueza. Teve gente que não seguiu Jesus, porque quando disse assim, Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse, olha, eu vou dizer uma coisa, nem casa eu tenho. Eu não tenho casa. Jesus não tinha nada, irmão. Até o jeguinho que ele andou era dos outros. Até a casa que ele fez a ceia era dos outros. Quando ele morreu, até a tumba que ele morreu não era dele, era emprestada. Era nova, mas era... Jesus não tinha casa, Jesus não tinha nada. Mas não faltou? Tudo que Jesus teve nessa terra foi emprestado. Tudo que ele teve era dos outros, era emprestado. Um emprestava, outro ajudava. Não faltou nada para ele cumprir o chamado dele. Mas ele cumpriu o chamado dele, amém? E hoje ele é dono de todo, amém? Ele é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas o chamado de Jesus, muitas vezes na nossa vida, vai entender isso. Porque um chegou para Jesus e disse, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus disse, vem. Ele disse, não, mas eu vou casar. Quando eu casar, eu te sigo. Aí outro veio e disse, Senhor, deixa eu te seguir. Aí Jesus disse, vem. Aí ele disse, não, mas eu comprei uma junta de boi, tem um gado, eu tenho que cuidar de um gado lá que eu tenho. Aí outro chegou para Jesus e disse, Senhor, deixa eu te seguir. Aí Jesus disse, vem. Ele disse, não, mas deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Não é que o pai e a mãe tinham morrido. É que ele queria que depois que o pai e a mãe morressem, não sabe quando, depois que morresse, eu vou fazer a obra de Deus. Tem gente que é assim. Depois que eu fizer uma faculdade, depois que eu fazer isso, depois que eu fazer aquilo, eu vou fazer a obra de Deus. E o chamado de Deus, ele não espera. É o hoje, eu aqui agora. A gente precisa dar uma resposta positiva para o chamado de Deus, amém? Deus está te chamando. Deus está nos chamando para uma grande obra nesses últimos dias. O Senhor, mas você olha para você, o chamado não tem a ver sobre nós. Deus só quer nos usar, meu irmão, como instrumento na mão dele. A eloquência não é de Deus, o poder não é, a eloquência não é do bispo, é de Deus. A palavra que tem o poder não é do homem, é de Deus, amém? Quem vai transformar vidas não é nós, seres humanos, é Deus. Deus só quer nos usar. E eu pergunto, o que você tem feito com o chamado de Deus na sua vida? O que você tem? Eu dei um tempo num chamado. Faça isso não. Faça isso não. Tem vidas perecendo. Tem almas indo para o inferno. Tem pessoas que só você vai conseguir alcançar. Tem almas que só você vai conseguir salvar pelo poder do evangelho. O bispo não consegue. Ninguém vai conseguir, é você. Deus só vai usar você. O único que conseguiu libertar o povo de Israel foi Moisés. Tinha outros? Tinha. Tinha gente que falava melhor? Tinha. Mas quem foi que Deus escolheu? O Moisés. Tem gente melhor do que eu e você? Tem. Mas quem foi que Deus escolheu? Fomos nós. Deus nos escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu para uma grande obra. Você precisa dar uma resposta positiva ao chamado de Deus. Deus está te chamando. E o Senhor quer te revestir de poder. Às quartas-feiras, o Senhor tem liberado da unção dele aqui, sobre pessoas que têm chamado. Deus não te chamou só para ser um membro, uma membra, um membro ou uma pessoa que congrega uma igreja. Deus te chamou para ser um instrumento na mão dele, amém? Deus te chamou para ser um instrumento poderoso dele nessa terra. Instrumento de cura, de libertação e de salvação. A minha pergunta é, o que você tem feito com o chamado de Deus? Dê uma resposta positiva hoje para Deus. Diga, Senhor, então me usa. E Deus vai te usar. Você quer ser usado por Deus? Você quer que Deus te use? Você quer ver Deus te usando? Ele vai te usar. Amém? Eu quero orar por você. Se coloque de pé, toda a igreja, por gentileza. Deus está nos chamando, igreja. Essa é a última hora. Glória a Deus. Feche os teus olhos neste momento. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: minha filha, meu filho, eu estou te chamando. Eu quero te usar. Eu tenho uma grande obra para fazer através da sua vida. O Senhor não te colocou nessa igreja por acaso. O Senhor não te colocou nesse ministério por acaso. Talvez você não consegue ver capacidade em você, mas o Senhor, Ele só quer que você diga sim, porque o poder dele vai se manifestar na sua vida. Ele muitas das vezes não chama quem é capacitado. Tem gente melhor, mas não tem chamado. É você. Tem outros, mas Deus não quer outro, Deus quer você. Não fuja do chamado de Deus. Não fuja da missão que Deus confiou a você, a ser um instrumento dele nessa terra. Você sabe daquilo que queima no seu coração. Você sabe dos desejos que Deus tem colocado. E talvez tantas desculpas tenham vindo. Eu não tenho tempo, eu não consigo, não é para mim, tem gente melhor, não, o povo não vai acreditar, não vai dar certo. Vai.
vai dar certo, porque foi Deus que te chamou. Essa noite, diga para Deus, diga: Deus, tira todo o medo do meu coração. Diga para Deus nessa noite: Deus, eu quero dar uma resposta positiva ao chamado do Senhor. Diga: Deus, me usa como instrumento do Senhor nessa terra, e Ele vai te usar. Feche os teus olhos e se renda a Deus. E enquanto eles louvam o Senhor vai liberar de uma unção poderosa, de um poder extraordinário sobre a sua vida. E o Senhor vai ativar o seu chamado, e você vai ser boca de Deus nessa terra. E isso, se renda a Deus de todo o coração e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que o acerte. Mas eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra e enche-me. Isso, peça a Ele. até que me Se ache só a Ti. ache só a ti. Então peça a Ele nessa noite. Diga para Ele: usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me Declare: como um farol. como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acerte. Mas eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, transforma-me, sonda-me e enche-me. Usa-me, transforma-me e enche-me. Aleluia, Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida o poder de Deus. O Senhor vai te usar como instrumento dele nessa terra. Até hoje você resistiu ao chamado de Deus. Até hoje você disse: não, não é para mim. Mas Deus nessa noite, Ele confirma através da palavra dele o chamado que Ele tem na sua vida, e Ele quer te usar nessa noite. Essa é a noite de você dizer: Senhor, eu não vou mais ficar dando desculpa ao teu chamado, eu não vou mais retroceder.
Diga: Senhor, faz de mim segundo o teu querer, faz de mim segundo a tua vontade. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Levanta aqui, Pai, ó Deus, libertadores desses últimos dias, ceifeiros da tua palavra. Pai, tira a vergonha, tira a timidez dos teus filhos, meu Pai. Tira todo o medo do coração dessa mulher, meu Pai. Ó Deus, usa ela como boca do Senhor. Deus, existem pessoas aqui que têm o desejo de pregar a tua palavra para outras pessoas, mas quando elas pensam em falar, a vergonha toma conta. Pai, tira toda a vergonha desse coração, que quando ela abrir a boca para falar da tua palavra, ó Deus, que não seja ela, mas que seja o teu Espírito Santo, meu Pai, na boca dela, e que cada palavra que sair da boca do teu filho, da tua filha, no coração daqueles que ouvem, possa queimar, meu Pai. No coração daqueles que ouvem, a tua palavra possa produzir vida. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai. Levanta pessoas aqui como instrumento de curas, meu Pai. Existem pessoas aqui que têm desejo de orar pelos doentes e ver os doentes curados, e ver as pessoas doentes saradas. Meu Deus, coloca o teu poder na mão dessa mulher, coloca o teu poder na mão desse homem, meu Pai, que quando eles colocarem as mãos sobre os enfermos, porque a tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Eu profetizo unção de cura sobre a sua mão. Sinta a sua mão queimar agora do poder de Deus. Em nome de Jesus, receba fogo, fogo de Deus na sua mão. Essa é a unção de cura que Deus está te entregando nessa noite. Em nome de Jesus, receba unção de cura sobre as suas mãos, para curar os doentes, para curar os enfermos. Em nome de Jesus, meu Pai, ministra, ó Deus, cura sobre os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu ministro aqui, meu Pai, a unção de paz, a unção de alegria, a unção de prosperidade, a unção de libertação. Pai, em nome de Jesus, aonde esse homem chegar, aonde essa mulher chegar, o teu poder vai se manifestar. Pessoas vão ser libertas de espíritos malignos, pessoas vão ser libertas de obra de feitiçaria, pessoas vão ser libertas do engano de Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita esse homem, capacita essa mulher, meu Pai, e usa ela como instrumento do Senhor nesses dias, meu Pai. Usa os teus filhos como instrumento do Senhor nesses dias, instrumento de salvação, instrumento da tua palavra, levando o teu reino nas escolas, levando o teu reino no trabalho, levando o teu reino no poder judiciário, levando o teu reino no poder legislativo, levando o teu reino nas ruas, levando o teu reino nas praças, levando o teu reino nos hospitais. Que aonde houver um lugar, ó Deus, que essas pessoas possam levar o teu reino, possam anunciar o teu poder, possam anunciar a tua palavra. Dê ousadia, dê intrepidez ao teu filho, que ao falar, meu Pai, o teu poder venha se manifestar. Pai, nós oramos e declaramos, meu Pai, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Deixa Deus te usar nessa noite. Diga assim comigo, diga: meu Deus, eu digo sim ao seu chamado. Diga: Senhor, eis-me aqui, faz de mim segundo o teu querer e a tua vontade. E você que crê diz amém. Aplaude e glorifique o Senhor. Glória a Deus. Deus vai te usar. Preocupa não, irmãos. Vocês olham para mim, mas pensa num homem que era tímido e vergonhoso, era eu. O povo chegava lá em casa, eu me escondia. Aí minha mãe dizia: esse menino parece que tá vendo é bicho, não pode ver gente. Quando vê o povo, corria, me escondia. Não gostava de conversar, calado, tímido. Mas quando a gente diz sim ao chamado de Deus, Deus nos capacita. E Deus, Ele vai nos capacitando para quê? Para a gente? Não. É para que o nome dele seja engrandecido, amém? Para que vida seja alcançada. E assim Deus vai fazer na sua vida, amém? Deus vai te usar.
Você vai abrir sua boca, vai falar de Jesus para sua família, você vai falar de Jesus para as pessoas do seu trabalho. Deixa Deus te usar, amém? Os pastores, eles vão ungir sua mão, você vai passar aqui. Por que as mãos? Porque mão fala de serviço, você vai servir no reino de Deus. Deus vai te usar. Você não precisa de um microfone para Deus te usar. Você só precisa dizer sim para Deus. E você vai ver Deus te usar com poder, com ousadia, com intrepidez. Ore mais, leia mais a Bíblia, congregue mais. E você vai ver o seu chamado cada dia mais se aflorando. Amém? Eles vão ungir sua mão, você vai fazer um corredor aqui desse lado. E os obreiros evangelistas, vem aqui para me ajudar. Depois você vai passar aqui, vai pegar um óleo, você vai levar. Irmão, você vai profetizar. Onde você colocar esse óleo, ungir, o poder de Deus vai se manifestar. Amém? Passa aqui, nós já estamos finalizando. E você já vai passar e já vai estar liberado para ir para sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a unção do servir nas mãos dos teus filhos, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que quando eles usarem esse óleo, meu Pai, ó Deus, que o teu poder venha se manifestar, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, declaramos ativados, chamados aqui nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, declaramos ativados ministérios. Ó Deus, talvez essa pessoa olha para ela e diz: não, a minha idade já não dá mais dar. Porque o Senhor usa. Moisés tinha 80 anos e o Senhor levantou ele como instrumento do Senhor. Pai, e o teu filho, a tua filha vai ser um instrumento do Senhor nessa terra. Instrumento de cura, instrumento de salvação, instrumento de libertação. Pai, em nome de Jesus, Pai, que aonde eles usarem esse óleo, que o teu poder se manifeste, Pai. Que vidas sejam transformadas, Pai. Em nome de Jesus, declaramos a unção do Senhor sobre a vida dos teus servos. A mesma unção que estava sobre Jesus, que o Senhor o capacitou, que o Senhor o chamou, Pai. Assim seja na vida deste homem, assim seja na vida dessa mulher, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, manifesta o teu poder na vida dos teus filhos, usando eles, meu Pai, como instrumento poderoso nas tuas mãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, que aonde eles usarem esse óleo, que o teu poder venha se manifestar, poder de cura, poder de libertação, poder de transformação, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa ver, meu Pai, o chamado dela funcionando. Em nome de Jesus, declaramos a unção de Deus sobre as suas mãos, declaramos a unção de Deus sobre as suas vidas, em nome do Senhor Jesus, que o poder de Deus se manifeste através da sua vida. Pai, abençoa os teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Pai, usa como instrumento poderoso do Senhor nessa terra, Pai. Pai, nós declaramos a unção do Senhor sobre as mãos de cada um deles, meu Pai, a unção do chamado, Pai, em nome de Jesus, ministramos, meu Pai, o teu poder, o poder do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos, que o teu poder venha fluir através da vida dos teus filhos, de cura, libertação, salvação, poder de libertação, Pai. Da mesma maneira que o Senhor usou Moisés, usa os teus filhos, meu Pai, de uma forma poderosa, com sinais, com prodígios, com maravilhas, meu Pai. Declaramos a unção do céu sobre a vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa fazer assim na vida de cada um deles, Pai. Nós oramos, ministramos, meu Pai, e os abençoamos em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão.